Muito bem. Bem, pessoal, bom dia, né? Na aula de hoje, continuando aqui nossa disciplina de concepção estrutural, né, do curso de pós-graduação em estruturas de concreto armado e fundações. Hoje nós vamos falar, né, vamos ter uma atividade, um dia um pouco diferente das aulas anteriores, né? Nas aulas anteriores nós falamos bastante sobre conceitos, formas, metodologias, uma série de informações, né, um volume grande de informações que envolve a concepção estrutural. Ou seja, né, a concepção estrutural não é algo assim tão simples, né, que a gente possa simplesmente fazer algo sem muita atenção. Muito pelo contrário. É justamente na concepção estrutural que todo projeto começa e a qualidade dessa concepção estrutural ela reflete diretamente no resultado do projeto. Não necessariamente com relação à resistência ou questões estruturais de dano, não necessariamente nisso. Pode também. Tá? Uma concepção errada pode sim causar algum problema estrutural, mas não necessariamente isso. Isso, na verdade, está mais ligado a quê? Quando a gente fala em qualidade do projeto, nós estamos falando num projeto otimizado, onde ele seja suficientemente capaz de transmitir todos os esforços com segurança, atendendo todos os requisitos normativos, tá certo? E buscando a melhor relação custo-benefício, né? Lembrando que quando nós falamos em economia, no caso de uma estrutura, nós não estamos falando de algo barato, nós estamos falando de algo que custe relativamente menos em relação às soluções possíveis, tá certo? Ou seja, o desafio nosso como engenheiro projetista de estruturas é desenvolver uma estrutura, né, fazer a concepção de uma estrutura que ela seja suficientemente econômica, entretanto, atendendo a todos os nossos requisitos normativos e garantindo a segurança, né? E uma coisa que é importantíssima, que a gente nunca perca de vista, né, que a gente não deixe de estar com isso na nossa mente o tempo todo, é lembrar que nenhuma estrutura é 100% segura. Tá? Que nós trabalhamos dentro de uma margem de probabilidade, onde a gente dimensiona a nossa estrutura numa certa, entre aspas, distância daquela condição de ruína. Então, nós temos a condição de ruína, que ela sempre vai existir. A questão é em que ponto nós estamos dimensionando a nossa estrutura. Suficientemente afastado para que essa condição de ruína não surja, ou que a probabilidade dela seja tão pequena que não venha a interferir na vida útil da estrutura, ou se nós vamos desenvolver uma estrutura que esteja mais próximo de uma condição de ruína. O dimensionamento mais afastado, mais próximo de uma condição de ruína, não significa necessariamente que ela vá surgir em algum momento essa condição. Mas isso coloca, às vezes, e aí é onde entra uma análise crítica, não só da estrutura, mas também da utilização daquela estrutura, como essa estrutura vai ser, né, como ela vai funcionar e como ela será utilizada. Existe possibilidade dessa estrutura ser utilizada fora daquela condição de uso para a qual ela foi projetada? Nós temos que ter essa percepção e buscar ter o máximo de critério possível. Nunca, né, acreditar, principalmente em edificações que são para locação ou venda, né, principalmente, exceto edifícios residenciais e comerciais, de salas comerciais, escritórios, não nesse caso, mas principalmente lojas, isso é importante, né, e indústrias. Tá? Então, é importante que seja observado isso para que
essa utilização, né, futura, que aí obviamente nós não temos controle nenhum sobre isso, a gente consiga garantir a segurança, tá? E para isso a gente precisa gerar os documentos de maneira bastante apropriada, com bastante informação, redundante se for o caso, não há problema nenhum, eu pelo menos não, nos meus projetos tem algumas informações que eu, perdão, que eu replico em todas as folhas, né, para que não hajam dúvidas, tá certo? A menos, é óbvio, que se perca tudo, aí o proprietário não tenha mais essas informações, aí a gente não tem muito o que fazer com isso, tá? Mas é importante que seja feito o registro e que nós tenhamos esse registro, ok? Muito bem. Bom, na primeira parte agora eu vou falar um pouco sobre, né, na introdução, eu vou falar um pouco sobre possíveis erros, né, de concepção estrutural que podem acarretar aí um impacto no custo de uma estrutura, tá? Aí em seguida nós vamos entrar na nossa atividade de hoje, tá certo? Aí depois eu vou explicar direitinho como é que nós vamos fazer essas atividades hoje, tá? Muito bem. Bom, erros básicos de concepção estrutural, né? Então, ou seja, não seriam necessariamente erros básicos, né? Ele está relacionando o erro como condições estruturais que podem vir a refletir no custo. Elas não estariam necessariamente, do ponto de vista estrutural, erradas, tá? Mas, se olharmos do ponto de vista de custo, ela pode acabar proporcionando um aumento de custo, dependendo de como essa concepção seja feita, tá certo? Então, o primeiro ponto, né, é o esquema estrutural inadequado. Bom, o que isso quer dizer, né? Isso depende muito do tipo de obra, né, de edificação que a gente esteja iniciando nosso trabalho, nosso projeto, certo? O que é o esquema estrutural? Então, nós temos que ver a finalidade dessa edificação, se é uma indústria, se ela é para fins industriais, ou uma pequena indústria, uma grande indústria, se é para fins comerciais, locação, ou uma loja específica, né, já com uso determinado, se é uma edificação residencial ou comercial, com prédio de salas comerciais, por exemplo, tá? Então, o esquema estrutural, né? Qual é o melhor esquema estrutural para que determinada obra, né, seja executada, né? Qual a melhor concepção estrutural? A gente pensa logo direto no concreto armado, mas existem situações em que nós podemos ter uma estrutura mista, aço, concreto, embora não seja, né, outros esquemas estruturais ou sistemas estruturais não sejam objeto desse curso, né, mas vale ressaltar que outros sistemas estruturais, né, ou sistemas construtivos, eles sejam mais apropriados, às vezes, que do concreto em determinados pontos, né? Se você procura executar uma estrutura que seja suficientemente leve, esbelta, dificilmente você vai conseguir isso com concreto, né? Você vai conseguir isso mais com aço. Então, sistemas estruturais, eles podem, dentro de uma mesma edificação, eles podem coexistir. Você pode ter uma parte da estrutura em concreto, uma parte da estrutura em aço. Dificilmente nós vemos estruturas de concreto e madeira, né? Geralmente em construções residenciais de alto padrão, que fazem essa estrutura mista, geralmente com madeira, ou às vezes madeira, aço e concreto, né? Então, essa possibilidade também existe. Nas obras industriais, é mais concreto ou aço, né? Madeira
muito mais difícil, raro de termos, mas é um sistema estrutural, um sistema construtivo perfeitamente apto a atender qualquer função estrutural também, tá? Com suas limitações, óbvio, tá certo? Mas aí já é uma discussão um pouco mais... é uma outra conversa, né? Não é uma discussão fora desse foco que nós temos aqui, que é a estrutura de concreto armado. Tá certo? Então, muitas vezes, a estrutura de concreto armado, embora ela seja uma ótima solução, em determinadas condições específicas, né? Nós podemos lançar mão de um outro sistema em conjunto, tá? E aí, ou seja, qual é o objetivo? Melhorar a eficiência da sua estrutura, né? Tornar a sua estrutura muito mais eficaz, não pensando somente na questão estrutural, né? A gente tem uma tendência de, quando falamos em cálculo estrutural, pensarmos só na estrutura, ou seja, é como se a arquitetura ela não fosse importante, apenas para nos dizer onde tem parede ou alguma restrição, né, para que a gente possa fazer ali a alocação de um pilar ou de uma viga, né? Mas não, a gente precisa também observar as questões estruturais. Por que eu digo isso? Tá? Eu venho ao longo do tempo, né, com os arquitetos com os quais eu já trabalhei, com os quais eu trabalho hoje, quanto mais nós observamos a concepção arquitetônica, né, que o arquiteto ali projetou, quanto mais nós conseguimos atender a essa expectativa, né, do arquiteto, claro que da mesma maneira que para nós a qualidade da concepção estrutural varia também de acordo com a experiência, no caso do projeto arquitetônico é a mesma coisa, né? A qualidade da concepção arquitetônica ela varia também de acordo com a experiência do arquiteto. Então, isso está proporcionalmente relacionado, tá? Então, veja, às vezes a gente precisa orientar, às vezes a gente precisa ajudá-lo a encontrar uma melhor condição, tá certo? E isso a gente só consegue estreitando esse relacionamento, buscando ali um espaço onde a gente possa dialogar, tá? E eu tenho observado essa prática há algum tempo e tem sido muito positivo. Tá? Tenho conseguido solucionar questões de projeto até com uma certa facilidade, pode-se dizer, tá certo? Então, às vezes, o esquema estrutural, né, a gente tem que procurar entender qual é o melhor esquema estrutural para aquela edificação, tá? Buscar a melhor concepção possível, ok? Uma outra condição também é o sistema de contraventamento apropriado, tá? Quando a gente fala em contraventamento, a primeira imagem que deve vir na cabeça da gente, qual é? Aquele X, né? Mas não necessariamente isso. No caso de uma estrutura de concreto, nós podemos ter pilares de contraventamento ou pilares contraventados também, tá? Então, o que isso, na verdade, está relacionado? Isso está relacionado à estabilidade global da estrutura, tá? Então, e essa estabilidade global, ela reflete em quê? Deslocamentos e deformações, tá certo? Então, também, além de buscar uma estrutura que a gente possa fazer uma concepção mais otimizada possível, buscando a melhor solução estrutural para uma relação de custo menor, que não significa que que seja barato, né? É importante que isso fique claro, tá certo? Mas buscar uma condição estrutural que, como eu já disse, que garanta todas as condições de segurança e todas
cumpra também todos os requisitos normativos, tá certo? Então, o sistema de contraventamento apropriado, ele deve ser analisado. Poxa, mas eu preciso analisar vento para qualquer estrutura? Sim. Ah, mas a norma anterior, ela falava que até 4 pavimentos eu não precisava fazer análise de vento. É verdade, mas agora não é mais. Isso mudou. E por que que mudou? Porque nós não temos apenas deslocamento numa estrutura. Nós temos aumento de tensão, porque o vento ele é uma força dinâmica que atua sobre a estrutura, seja um poste ou seja um edifício de 10 andares. Tá certo? O mesmo, por exemplo, só ilustrando aqui, os cabos de uma linha de alta tensão, de linhas de transmissão, eles estão sujeitos a efeitos da força do vento. É uma força de arrasto. A estrutura metálica que, embora reticulada de uma torre de transmissão, a gente olha, geralmente a gente passa pelas estradas ou pela cidade, você vê estruturas de torres de transmissão, a gente imagina que são barras muito finas, esbeltas, né? E são mesmo. E são vazadas, são treliçadas. Ah, mas o vento afeta? Sim, afeta. Eu preciso considerar o vento em qualquer condição, seja num cabo ou seja numa estrutura, ok? Independente dela ter fechamento ou não, tá? Isso que é importante. Tá? Uma questão também por exemplo, em galpões abertos não se faz a verificação de vento, mas e a cobertura? Ela está sob a ação do vento, então precisa ser feito, certo? Então, essa análise de contraventamento, ela tem que atender nas duas direções, pelo menos. Tá? Na direção longitudinal e transversal da edificação. Para garantir, porque o vento nós não sabemos em que direção ele vai soprar e nem em qual intensidade. Com relação à intensidade, nós buscamos esse recurso para determinar na norma 6123. Ela nos dá todos ali os parâmetros para a gente determinar qual é a pressão de obstrução do vento. Tá? Com base nisso, nós conseguimos saber qual é a carga de vento que está incidindo sobre a edificação. Ah, mas e se for no caso de uma estrutura reticulada? Tem como fazer? Sim, a norma também trata desse assunto, né? Ela trata de força de arrasto. Ah, mas e de uma cobertura onde a edificação não é fechada? Eu consigo também calcular a força a ação do vento sobre uma cobertura isolada? Sim, você também consegue. De uma água, 2 águas, não tem, né? A norma ela traz essa condição de verificação, ok? Então, o sistema de contraventamento é quem vai dar estabilidade. Essa estabilidade que o contraventamento fornece faz com que a distribuição dos esforços seja distribuída de uma maneira mais uniforme. Se eu não contravento de maneira apropriada, né, os elementos estruturais eles estarão todos eles sobre uma ação do vento ainda maior. Então, as tensões que podem surgir nesses elementos, né, elas podem ser, não necessariamente ultrapassar a sua resistência, isso se o vento for considerado. Agora, se não for considerada a força do vento, o vento vai proporcionar um aumento de tensão. Se não houver um contraventamento adequado, vai haver um nível de deslocamento, talvez, próximo do limite ou além do limite definido pelas normas. Então, é importante observar isso, tá certo? Tudo bem? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade. É só abrir o microfone e perguntar, tá bom? Um outro aspecto também bastante importante é a complexidade do projeto. Né? O que isso quer dizer? É muito natural, acho que
quem está trabalhando com projeto de estruturas já deve ter ouvido essa pergunta, né? Quanto você cobra por metro quadrado para calcular uma estrutura? Eu, por exemplo, não adoto essa prática. Eu analiso o projeto. Então, eu peço para o cliente me mandar as plantas, né, o projeto arquitetônico, e eu vou analisar. Porque, veja, você pode ter duas edificações de 200 metros quadrados. Uma delas vai ser um caixote, parede sobre parede, algo simples. E você pode ter uma edificação de 200 metros quadrados com laje em balanço, vãos muito grandes, carregamentos muito concentrados, né? Então, é preciso analisar a complexidade do projeto, tá certo? A questão de custo, eu só usei para ilustrar, né, a forma com que, geralmente, as pessoas de senso comum, elas entendem. Um projeto de 200 metros quadrados, para o nosso cliente, não importa se é para você apoiar, seja por uma indústria ou seja por uma casa, né? Ele acha que tanto faz uma coisa como a outra, e não é, certo? Então, é importante entender e identificar qual é a complexidade do seu projeto. Quais os desafios que você vai ter que superar para poder fazer esse projeto, né? Ou seja, quais são as características de um determinado projeto em termos de vãos, fazer essa pré-análise e identificar qual é essa complexidade, qual é o ponto mais crítico daquela estrutura, tá certo? Alguns geralmente não é uma parte grande da estrutura, mas toda estrutura tem ali o seu aspecto mais complexo, tá? E a gente precisa entender isso. Não é porque é uma residência, por exemplo, né, que ela não tem complexidade. Hoje em dia, a arquitetura das edificações, elas estão ficando cada vez mais rebuscadas, mais evoluídas, não sei. E então, vãos em balanços, grandes vãos, as pessoas querem cada vez mais vãos com menos estrutura. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, certo? Porque muitas vezes o projeto ele prevê um determinado vão, vamos supor, de 10 metros, né, com uma viga de 60 centímetros de altura. Então, é uma coisa que a gente precisa, né, ficar atento. Recentemente eu fiz um projeto simples. A casa tem 100, em torno de 100 metros quadrados. Uma casa pequena. Mas o arquiteto fez uma sala com 8,5 metros de vão. Com um mezanino, sem apoio em lugar nenhum. Bom, eu preciso de uma viga, né? Para apoiar a laje. Resultado, né? A viga ficou alta demais. Não tem como. Determinados aspectos, a gente não consegue vencer a física. Existe limite para isso. Tá? Então, ou seja, nós estamos vinculados, tá certo? A todas essas leis físicas. Eu não tenho como simplesmente vencer um vão de 9 ou 8 metros e meio com uma viga de 20, 30 centímetros de altura. Impossível. Por uma laje de piso. Tá? Então, projetos extremamente simples, entre aspas, podem trazer complexidades consideráveis. Tá? E muitas vezes o cliente não vai entender isso, mas ele precisa aceitar. Tá? Então, a gente precisa... E como que ele vai aceitar? A partir do momento que a gente tenha uma ideia, né, bastante grande do que nós estamos fazendo e explicar quais são, né, as condições que envolvem aquele projeto. Tá certo? Tá claro, pessoal?
Então, identificar a complexidade do projeto, seja ela qual for, e não ter receio, né, de projetar o que é necessário. Isso é uma coisa importante. Muitas vezes surge aquele receio de projetar, nossa, a viga vai ficar alta. Sim, vai ficar alta. Porque o projeto, ele foi concebido, o partido arquitetônico, ele foi concebido dessa forma. Poxa, mas o arquiteto quer um pilar de 14 por 20 dentro da parede. E a carga que chega naquele pilar é muito grande. Eu não consigo fazer esse pilar ficar nessa dimensão. Ora, então tem que se tratar isso tecnicamente. Por que que não fica? Quais são os efeitos e o que precisa ser feito. Então, nós temos que entender isso muito bem para poder transmitir para o cliente ou para o arquiteto, tá certo? Todos esses aspectos de maneira que ele entenda, tá? E que seja feito os ajustes necessários, ok? Então, talvez parte dessa comunicação muitas vezes falha entre, né, engenharia e arquitetura, ela também está originada em nós, onde nós também não, muitas vezes, temos ali condições técnicas de transmitir para o cliente ou para o arquiteto a condição real e deixar de lado essa questão de que nós temos que fazer o projeto a qualquer custo. Não. Nós temos que fazer aquilo que precisa ser feito. Claro, nunca perdendo de vista a necessidade de custo-benefício, porém, nós temos que ter em mente que nós não podemos negligenciar nenhum aspecto de uma estrutura, né, do cálculo, do dimensionamento, dos requisitos normativos, tá certo? Em detrimento de qualquer outra coisa, não importa, porque a responsabilidade é sua, de mais ninguém, tá certo? Tudo bem? Tranquilo. Muito bem, então. Um outro aspecto também importante, locação dos pilares, né? A gente aprende na graduação aquela regra de colocar um pilar em cada encontro de parede, limitar os vãos a 6 metros, né? Buscar aí fazer uma distribuição ideal, né? E às vezes isso não é possível. Dependendo do projeto, a gente fica até bem limitado, né? Mas a locação dos pilares não está relacionada apenas à quantidade de pilares, mas a forma e também o sentido ou a direção desse pilar, certo? Então, o que isso quer dizer? Eu posso ter um pilar, né, retangular numa direção e posso ter esse mesmo pilar, de repente, analisando uma outra solução, mudando o sentido do pilar. Ao invés de estar na horizontal, na vertical, vista em planta. Tá? Essas alterações, elas mudam a estabilidade, muda o deslocamento, muda a distribuição de esforços. Uma condição, né, podemos até dizer que é uma lei estrutural, não é esse o termo, mas eu estou usando dessa forma. Quanto mais hiperestática for a estrutura, mais esforço ela puxa. Isso é uma coisa interessante. Tá? Estruturas isostáticas, por isso que não temos como desenvolver uma estrutura completa só com elementos isostáticos, até mesmo pela questão de estabilidade, não dá para rotular todos os nós, mas quanto mais hiperestático for uma estrutura, mais esforços ela puxa para si, tá certo?
Então, se você tem muitas vezes uma viga, por exemplo, de geometria variável, né? Uma seção transversal maior no apoio e menor no centro, você vai ter um esforço menor no centro e esforços maiores no apoio. E se for ao contrário, a mesma coisa. Se ela tiver uma seção transversal maior no centro do vão e menor nos apoios, no centro do vão haverá uma concentração de esforços maior. Então, quanto mais hiperestática for a estrutura, mais esforços ela puxa para si. Quanto mais esforços ela puxa para si, mais carga ela está puxando para si, consequentemente, você vai precisar de mais aço para armar essa estrutura. Percebe? Ah, mas e se forem barras primáticas com seção uniforme? Ok. E aí, isso está relacionado a esse item 5, que é a ligação entre os elementos. Né? De como nós fazemos a conexão entre cada elemento, principalmente viga pilar. Tá certo? O que isso quer dizer? Né? Um pilar retangular, dependendo da posição que ele estiver conectado à viga, nós vamos ter maior rigidez ou menor rigidez. Isso, para um modelo, né, computacional, nós temos que pensar uma outra coisa também. Importantíssimo na concepção estrutural. Nós precisamos entender, na realidade, como que a estrutura funciona. Aquela estrutura que eu estou projetando, como é que ela funciona na realidade, na prática, quando ela entrar em serviço. E eu tenho que transportar essa realidade para o meu modelo computacional. Então, eu tenho que saber o que é uma ligação mais rígida, o que é uma ligação mais rotulada ou mais flexível. Então, eu preciso entender. Isso vai afetar diretamente quem? A análise estrutural. A interpretação da análise estrutural. Que a gente já vou falar sobre isso um pouco mais adiante. Tá? Então, a ligação entre esses elementos, né, sobre todos os elementos estruturais que compõem a estrutura, isso é muito importante. E é mais importante eu saber como realmente eles estão conectados para que no meu modelo computacional eu consiga simular a realidade, porque não adianta eu simular que é tudo rígido e na prática não ser. Não adianta eu simular eu preciso saber, entender. Não adianta eu simular uma rótula, né, num apoio simples, numa determinada condição, mas na prática ele não ele é rígido. Porque eu estou analisando outra coisa, eu não estou analisando a minha estrutura. Então, veja que concepção estrutural não basta simplesmente fazer uma alocação de pilares e interligá-los por vigas. Tá? Eu preciso entender como esses pilares serão locados dentro daquela estrutura, eu preciso estudar isso. Né? Eu preciso investir um tempo ali analisando aquele projeto arquitetônico para fazer o lançamento dos pilares. E depois que eu fizer o lançamento das vigas, eu tenho que analisar a ligação entre esses elementos, viga pilar. O que é rígido, o que é rótula, o que é uma ligação flexível. Que seria um apoio simples, né, biapoiada, ou uma viga engastada, ou com rigidez suficiente. Então é importante estarmos atentos para isso. Tá? Tudo bem? Outro aspecto também, pessoal, é a definição do tipo de laje. Geralmente, em obras residenciais, utiliza-se muito a laje pré-moldada. Né? Ela é unidirecional, tá certo? É um sistema construtivo de laje muito mais simples, prático e rápido. Tá? Então, quando a gente pensa também e aí isso volta, né? Tudo aqui, embora tenha separado em itens, mas tudo está correlacionado, um afeta o outro. Então, meu esquema estrutural, eu tenho que pensar também no tipo de laje que eu vou utilizar. Eu vou usar uma laje maciça, eu vou utilizar uma laje pré-moldada,
pré-moldada, eu vou usar uma laje com steel deck, né? Esse steel deck eu vou considerar a chapa como armação colaborante ou só como forma? Eu tenho que entender isso. Qual a melhor condição? Tá? Para se definir que tipo de laje nós vamos utilizar. Mas eu não estou falando no tipo de laje com relação a custo. Eu estou falando no tipo de laje com relação à distribuição de esforços. Porque se nós utilizarmos uma laje pré-moldada, ela é unidirecional. Então, eu tenho que fazer a concepção dessa laje e ver quais serão as vigas que vão apoiar essa laje. Se for uma laje maciça, ela vai distribuir esforços em todos os apoios. Ou apoio rígido ou apoio flexível, né? Então, nós temos que perceber o tipo da laje, não somente pelo custo, né, que isso vem a afetar no projeto, mas também como que esse sistema construtivo, quando a gente fala em tipo de laje, eu estou me referindo ao sistema construtivo da laje. Eu vou usar uma laje alveolar, eu vou usar uma laje nervurada, enfim, vou usar uma laje pré-moldada de concreto, né, não com vigotas necessariamente. Que tipo de laje nós vamos utilizar naquele determinado projeto, tá? Tudo bem? Então é importante a gente pensar nisso, não de uma maneira mecânica, né? Na hora de fazer o lançamento da laje, simplesmente lançar. Nós temos que perceber também o que esse sistema estrutural reflete na nossa estrutura. Tá? O sistema estrutural laje, sistema construtivo laje, o que ele reflete a partir do momento que eu adotei um determinado sistema construtivo, o que ele vai refletir na minha estrutura. Ele é melhor, ele é pior, não faz diferença para determinados casos, posso utilizar esse sem nenhum problema, tá certo? E a laje implica num outro detalhe, né? A questão da altura da laje, da espessura da laje. Então, há também uma discussão com relação à espessura da laje. Para que uma laje assim ou uma laje assado? Bom, quem determina essa espessura da laje, basicamente, é o vão e o carregamento que está sobre essa laje. Se for apenas uma sobrecarga de utilização, né, que isso é o mínimo de carregamento que se pode ter numa laje, mas existem casos que você possa encontrar uma situação de projeto onde tenha alvenaria sobre essa laje. Isso vai aumentar a sobrecarga na laje. Consequentemente, aumenta a altura. Isso afeta flecha, isso afeta fissuração, tá? Então, nós temos que sempre pensar, ter tudo isso em mente, né? Quanto menor a minha seção transversal, mais sujeita a deformação. Quanto mais sujeita a deformação, mais suscetível a surgimento de fissuras. Surgimento de fissuras me traz problemas patológicos. Então, perceba que nasce no projeto, muitas vezes, as patologias. E segundo pesquisas, estatísticas, 55% das patologias em estrutura surgem em projeto. Surgem na concepção, não surgem na execução. A execução é uma parcela menor, depois tem outros aspectos, né? Qualidade do material, enfim, qualidade da mão de obra, que também afetam, obviamente. Mas o maior índice de... como é que fugiu aqui a palavra? O maior índice de elementos, né, que provocam patologia nas estruturas é em projeto. Sai da nossa mão. Então, é importante a gente ficar bem atento a isso. Não somente para fazer o projeto,
Mas se no caso estivermos conduzindo uma obra, executando, construindo, né, sendo responsável por uma construção, saber identificar no projeto que ali existe um erro, né, e esse erro pode acarretar ali numa patologia no futuro. Ok? Tudo bem, pessoal? Bom, e esses dois, e esse item nos leva aqui ao 7º item, né? Que é o refinamento da seção transversal dos elementos. Da mesma forma que nós temos que ficar atentos na seção transversal quando nós temos vãos grandes, quando nós temos vãos menores, nós também precisamos fazer aquele checklist e refinar a seção transversal, né? Não ter medo nem receio de alterar a seção transversal de uma estrutura, a menos que haja, óbvio, ali uma condição arquitetônica que estabeleça que a altura tem que ser uniforme. Aí já é uma outra questão, não está relacionado ao assunto que nós estamos discutindo aqui. Aí é uma condição de projeto, nós vamos atender essa condição de projeto, certo? Mas, supondo que não seja esse o caso, tá? O refinamento da seção transversal, o que é isso? É utilizar o necessário. Tá? Quando que a gente consegue desenvolver uma estrutura otimizada e com o menor custo possível? É refinando toda a estrutura. Poxa vida, mas eu tenho que, depois de dimensionar, estando tudo ali, né, nos resultados do meu software, tudo aprovado, tudo atendendo às normas, eu preciso checar? Sim, precisa. Né? Porque você não sabe como esses softwares foram desenvolvidos e nem quem desenvolveu. Então, quando eu desenvolvo uma estrutura utilizando um software, porque ele nada mais é que uma ferramenta que facilita meu trabalho, eu estou dimensionando essa estrutura de acordo com o pensamento de quem desenvolveu o software. Não é você. Né? O cálculo está sendo feito de acordo com o processo de cálculo, ele é feito de acordo com a forma que ele foi concebido pela pessoa que desenvolveu aquele software e que entendeu que deve ser daquela forma. Né? Então, eu preciso olhar, refinar, sim. Ainda que ela esteja otimizada, eu preciso olhar na busca até mesmo de a possibilidade de haver ali algum erro, alguma falha, né? Estar ali escondida. E eu só vou achar se eu fizer esse checklist. A verificação do projeto, ela é imprescindível. Puxa vida, preciso gastar tempo fazendo isso? Isso não é gastar tempo, isso é investir tempo. Se você faz isso, né, a probabilidade de surgir uma falha no futuro é muito menor. E isso está nas suas mãos, está no seu controle. É você quem vai decidir fazer ou não. É você quem vai decidir fazer uma otimização e um refinamento da estrutura ou mandar para frente do jeito que o programa calculou. A grande maioria das pessoas fazem isso, até mesmo porque não sabem o que estão fazendo, infelizmente, né? Tá? Então, o refinamento da seção transversal, analisar elemento por elemento, viga por viga, pilar por pilar, isso tem que fazer parte da rotina. Isso não pode ser exceção. Tá? Então, eu fiz a concepção, lancei o carregamento, dimensionou a estrutura. Ok, eu vou verificar. Eu vou checar ponto a ponto, ligação por ligação, elemento por elemento, não só da estrutura, mas das fundações também. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso logo a seguir. Tá? Todos os pontos da estrutura têm que ser verificados. Tá? Então, perceba que projeto não é meramente lançar num programa e gerar
folha de desenho. Tá? Gerar folha de desenho é a coisa mais fácil do mundo. Ainda mais com esses programas que nós temos hoje, eles já fazem isso para nós. Tá certo? Então, e assim mesmo os desenhos têm que ser verificados. Se os transpasses estão adequados, no local exato, tem que ser checado um a um. Tá? Nossa, mas fazer tudo isso aumenta um pouco o tempo, né, de elaboração do projeto? Sim, ele aumenta o tempo de elaboração do projeto e reduz a quantidade de problema futuro. Tá? Então, porque as pessoas querem também, cada vez mais, que os projetos sejam feitos com o menor tempo possível. O menor tempo possível não significa ser feito em 2 dias. O menor tempo possível, ele tem que abordar todas as etapas necessárias para garantir que o projeto seja bem feito. Então, isso está mais ou menos relacionado à questão do custo, né? O cliente quer que custe barato, mas o barato dele é pouco dinheiro. O barato dele não é a melhor solução com o menor custo para aquela condição. Não. Para o cliente, menor custo é gastar menos dinheiro. Não importa como. A mesma coisa está relacionada, né, a essa verificação. Não em termos de custo, mas em termos de tempo. Né? Eles querem as coisas barato e rápido. Mas esse rápido, ele é relativo. O que é rápido? Por um projeto estrutural. 1 semana é rápido? Eu acho muito rápido. Ainda mais se você tiver aí mais de um projeto para fazer. Você não consegue fazer tudo em 1 semana. E se fizer, pode ter certeza que passou bastante erro. Pode ter certeza que tem muita falha nesse projeto. Então, tem que ficar atento, tem que... nós não podemos simplesmente negligenciar nenhuma dessas etapas. O projeto estrutural não é algo simplesmente para você lançar no software, apertar um botão e ele está pronto. Longe disso, muito longe disso. Tá? Aliás, né, não tem nada a ver com isso. Mas, como as coisas evoluem em uma velocidade muito rápida, né, muito mais rápida do que as pessoas podem, às vezes, entender essa evolução, tá certo? Às vezes as coisas evoluem de uma forma tão rápida e a gente leva um tempo para entender como é que aquilo funciona com tanta velocidade. Então, a gente adapta-se à velocidade e não adequa-se à ferramenta à nossa realidade. A gente faz o inverso, a gente adequa a nossa realidade para a ferramenta. Então, a ferramenta ela dá velocidade, eu vou fazer rápido. É o contrário, gente. Nós controlamos a ferramenta e não a ferramenta nos controla. É isso que a gente precisa ter em mente. Ela me serve. Eu digo quando está pronto. Eu digo quando está pronto. Eu digo quando determinado aspecto é satisfatório. Ok? Bom, falando um pouco sobre fundações. Fundações também é outro assunto polêmico, né? Principalmente porque a gente depende de um outro aspecto que está fora do nosso controle e às vezes isso gera algum desgaste, que é a abençoada sondagem, né, do terreno. Ainda temos muita gente que insiste em fazer fundações sem sondagem, sem o mínimo de informação necessárias e obrigatória, né? Porque a norma 61.22, se eu não me engano, de fundações, ela exige que para o dimensionamento de fundações tenha que se ter, no mínimo, um ensaio de sondagem, tá?
O ensaio de penetração, no mínimo, é obrigatório por norma. Tá certo? E se for necessário, dependendo da situação, pede-se outros tipos de ensaio. Mas, no mínimo, sondagem. Tá? Então, a sondagem, ou melhor, a fundação, ela é um aspecto que as pessoas também têm uma dificuldade muito grande de entender. Obviamente, pessoas que eu digo do senso comum, né, que não são engenheiros, mas, infelizmente, até mesmo alguns engenheiros têm essa dificuldade, né, de entender que fundação não é simplesmente porque eu fiz uma estaca de 4 metros de profundidade, um bloco de tanto por tanto, pus bastante ferro e está tudo certo. Quando a gente fala em cálculo estrutural, pessoal, tudo tem que ser dimensionado dentro das normas, tudo tem que ser verificado, tudo tem que ser checado, as informações têm que ser claras. Nós temos que começar a mudar, tá, esse conceito, né, de que cálculo estrutural é algo meramente papel, né? E não é. O papel é apenas um reflexo daquilo que do nosso trabalho. Tá? E fundações é algo muito sério. Tá? Tem, por exemplo, eu já tinha visto isso antes, mas recentemente conversando com alguns clientes, né? Tem condomínios onde existem casas de alto padrão com muitos problemas patológicos, porque alguém disse que fazer estaca com 6 metros de profundidade era suficiente. E muita gente fez isso. Consequência, um monte de casa com patologia, com fissura, com trinca, com recalque, né? Então, é necessário sim, né, dimensionar uma fundação tendo todos os elementos necessários. Poxa, mas meu cliente não quer fazer a sondagem. Não faça a fundação. Não faça. Né? Se ele se recusar a fazer, entrega para ele uma planta com as cargas na fundação e ele dá um jeito de ou contrata outra pessoa que aceite e se submeta a fazer isso, né? Ou ele simplesmente aceita a condição e manda fazer essa sondagem. Nós estamos falando de um custo de quanto, pessoal? Sei lá, 3, 4 mil reais para uma residência, numa obra que às vezes custa, vai lá, 500 mil reais, no mínimo, né? 500, 300. Então é um valor muito pequeno, mas ele pode refletir numa consequência muito grave. Ele pode simplesmente colocar todo aquele teu projeto, né, em ruína. Olha só que paradoxo, né? As pessoas rejeitam, né? Recentemente tive uma situação semelhante com um cliente que se recusava terminantemente a fazer sondagem. Ele queria me dar sondagem de um terreno de um amigo dele, 3 quadras depois. Não sei o que eu ia fazer com isso, mas enfim. Tá certo? Então, a gente precisa ser bastante firme nisso também. E para que isso? Para a gente mudar esses conceitos. Tá? A gente precisa, e da onde que isso vai mudar? A partir da gente. Se depender do cliente, nós vamos fazer o projeto do jeito que ele quer. E não é assim. Ninguém vai numa concessionária de carro e exige que o carro seja diferente. Né? Se você vai lá comprar sei lá, um Gol, você vai comprar o Gol do jeito que ele está lá. Acabou, ponto final. Quem define como esse Gol vai ser feito é a Volkswagen, ponto final. Entende isso? O máximo que você pode fazer é mudar a cor, um acessório a mais, um acessório a menos. É isso. Mas você não vai afetar, você não vai exigir uma alteração estrutural no carro. Você não vai exigir uma alteração funcional, elétrica, que seja mecânica, hidráulica no carro. Você não vai fazer isso. E se tentar, vai ficar falando sozinho, porque ninguém vai te ouvir.
A mesma coisa é aqui no projeto estrutural. Todo mundo acha que pode chegar e dizer o que é que nós temos que fazer, né? Existe um limite para isso, que é o que está dentro do campo da concepção arquitetônica, tá certo? E assim mesmo tem situações que a gente não vai conseguir atender, por restrições do projeto mesmo. Agora, dizer como que nós vamos desenvolver, calcular, se vai ser rápido, se vai ser demorado, se eu vou fazer a verificação ou não, isso é você que tem que determinar e ser firme, tá certo? Tá claro, pessoal? Então, assim, estou procurando trazer aqui dentro desses aspectos situações na vida real que a gente enfrenta. Não sei quem, porventura, já tem vivido, né, desenvolvido projetos, certamente tem se deparado com isso, tá? Mas, por outro lado também, gente, tem vários clientes que têm plena consciência e atendem perfeitamente e são muito fáceis da gente trabalhar. Então, não tem só o lado ruim, tem também o lado bom, né? E aí é onde a gente precisa aplicar, mudar, aproveitar que existe esse lado positivo e começar a trabalhar dessa maneira correta, com todos. Dessa forma, quem tenta fazer de maneira diferente perde força, né? Pelo menos essa é a minha expectativa, minha esperança. Tudo bem? Então, fundações, não somente com relação à sondagem, mas também com relação ao sistema construtivo, se vou usar, qual a melhor opção para aquele caso? Sapata, estaca, tubulão, que tipo de estaca, né? Às vezes existe uma limitação regional. Você pode pedir um tipo de estaca que naquela região você não encontra. Então, a gente precisa também, às vezes, conhecer um pouco como que cada região, né, possui ali seus recursos, tá certo? Muito bem. Interpretação da análise estrutural, nós já falamos bastante sobre isso nas aulas anteriores, né? Mas isso também reflete diretamente na qualidade do meu projeto e também no resultado desse meu projeto. Tá? Interpretar a análise estrutural de maneira correta, ok? Aquela condição, ela representa a realidade da estrutura, né? Sim ou não? Ela demonstra exatamente o comportamento da estrutura, como que ela está, da maneira que ela está sendo concebida, isso é compatível com a maneira com que ela vai trabalhar na realidade, certo? Isso, pessoal, claro, falando dentro de toda a teoria que nós temos acesso, conhecimento, tá certo? Existem condições, principalmente no cálculo estrutural, existem muitas aproximações, existem muitas simplificações, né, para que a gente possa desenvolver esse cálculo. Que, na verdade, todo esse comportamento ele é um comportamento não linear. Só que um comportamento não linear ele é muito complexo para a gente desenvolver esse cálculo, né? Por isso que existem simplificações, existem também simplificações de sistemas, né, estruturais, simplificação na análise também, para a gente poder ter uma melhor condição de dimensionamento. Tá? Um exemplo disso, por exemplo, é o vento. O vento é uma força dinâmica com intensidade variável ao longo do tempo. Tá? Isso é uma coisa bastante complexa da gente fazer esse dimensionamento, por exemplo, no edificação por edificação, região por região. Primeiro que a gente nem tem tantas informações de velocidade de vento assim. Tá? Mas o que a norma faz? Transforma aquilo numa carga estática, que nós aplicamos na estrutura. Então, esse tipo de simplificação que eu me refiro. Tá certo? Então, a análise estrutural ela vai refletir diretamente no resultado da concepção estrutural e, consequentemente, também no custo da edificação. Não há dúvida quanto a isso. Ok?
Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer? Não, tranquilo, da minha parte. Tranquilo também. Então, tá jóia. Bom, condições estruturais diferentes da realidade da estrutura. Isso já é basicamente o que a gente veio comentando ao longo dessa introdução, né? Já nos vários itens, tá? Mas isso, como eu já falei, está relacionado, eu preciso entender como é que ela funciona, a estrutura. Funciona na prática, a partir do momento que eu fiz aquela concepção, determinei os carregamentos, né? Se eu tiver dúvida como ela funciona, um bom exercício para isso é simular, por exemplo, no F2. Pega aquele pórtico, né? Cria, como o F2 ele apenas faz estruturas bidimensionais, pega aquele pórtico, aplica o carregamento e analisa. Muda a seção transversal, inverte o sentido da seção transversal e vai analisando esse comportamento. Veja qual analise qual é a condição que possui uma distribuição de esforços mais regular, né? Uniforme dificilmente a gente vai ter, obviamente, mas procure uma condição que seja mais satisfatória, né? E com isso, mas para que isso? Né? Não só para que você saiba como que aquela estrutura vai funcionar em determinadas condições, mas também para você já ir adquirindo uma experiência na análise estrutural. Isso é muito importante, tá certo? Fazer essa análise buscando entender como funciona na realidade e como eu faço o meu modelo computacional. O meu modelo computacional ele tem que ser fidedigno à condição estrutural que aquela estrutura vai se comportar na realidade. Não adianta eu fazer ali uma concepção estrutural idealizada, né, a melhor condição possível, mas na prática ela não funciona daquele jeito. Isso é semelhante, né, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, flambagem de coluna. Né? A teoria de flambagem de colunas, ela foi desenvolvida por Euler considerando algumas hipóteses. Seção geométrica do pilar perfeitamente linear, do início ao fim, material homogêneo, material elástico, né? Deformação num único sentido, tá certo? E uma coluna biapoiada. Essa é a condição que ele chama de coluna ideal. Só que essa coluna ideal não existe. Na realidade, não existe essa coluna. Nós não temos materiais 100% homogêneos. Nós não temos seção geométrica de nenhum elemento estrutural, principalmente em concreto armado, perfeitamente linear, né? A mesma seção constante do início ao fim. Nós não temos isso. Então, na prática, a nossa realidade é outra. Então, existe até algumas teorias que, na verdade, o termo flambagem nem existe. Olha só. Mas isso são pesquisas mais recentes, né, que vêm trazendo essa teoria. Tá? Inclusive, as normas elas estão sendo revisadas e esse item é um item que deve ser modificado nas próximas edições das normas, a forma de se determinar as deformações em colunas, tá certo? Então, perceba que essa teoria, né, que eu estou falando na questão de simplificações ou de aproximações da teoria para a prática, para que a gente consiga desenvolver. Então, aquela teoria de coluna, de flambagem de Euler, que é uma coluna idealizada, aquilo não existe. Então, algumas adaptações foram feitas, ou seja, mudando-se os vínculos,
né? Não apenas apoiada, mas engastada, livre e assim por diante. Além disso, né, foi definido aquele coeficiente K de comprimento, o coeficiente do comprimento de flambagem de cada tipo de coluna, de acordo com o tipo de vínculo que ela estiver conectada, tá certo? Então, perceba que, na teoria, nós temos, e é a teoria que era válida, mas isso está em mudança, né? Como eu já disse, certo? Tem já uma linha de estudos, uma linha de pesquisa, levando para um outro lado, que flambagem é algo que nem existe. O que existe é uma bifurcação e não se sabe exatamente para que lado a gente fala, o eixo de menor inércia é o que vai sofrer flambagem primeiro. Até isso, essa teoria está discutindo. Ainda não temos nada concreto. Mas perceba que, por que isso? Porque essas pesquisas, elas estão analisando o comportamento real de uma coluna. Tá? É óbvio que na época de Euler não tinha como fazer isso. Foi tudo teórico, né, com base matemática. Ok? Hoje nós já temos condições de simular isso com N ferramentas, né? Não somente ferramentas computacionais, mas também em laboratório, na prática. Tá? Então, perceba, pessoal, colocar a condição da estrutura exatamente na condição real, como ela vai funcionar. Óbvio, né? Isso que eu comentei, por exemplo, aqui da flambagem em coluna, nós vamos continuar usando as condições normativas conforme estão definidas. Quando houver uma mudança, aí a gente trata de outra maneira, mas por enquanto é dessa forma que vai ser feito. Tá ok? Outro aspecto também muito importante, estado limite último e estado limite de serviço. Estado limite último, nós já sabemos, ele fala, né, ele trata a respeito da resistência do material e também das ações que atuam na estrutura, certo? Que está relacionado à probabilidade de 5% da resistência ser reduzida, né, a resistência do material, e de 5% dos valores das ações de ser superado. Tá? Bom, isso desde que eu aplique as condições normativas, né, principalmente a norma 86 e 81, 81 e 86, e também dos tópicos correspondentes a cada material. Tá? Bom, o que isso significa na verdade, né? Quando eu faço a minha concepção e algum elemento ele pode às vezes não passar, o que é perfeitamente comum. Aí nós temos que analisar aquele elemento. E às vezes a gente se depara numa condição um pouco difícil. Você muda N parâmetros e parece que nada resolve o problema, né? Aquele elemento ele não apenas atende aos requisitos, como às vezes ele fica numa margem muito pequena, né? 3, 4% além da resistência. O que isso reflete, né? Considerando que nós dimensionamos as estruturas com base no método semiprobabilístico, ou seja, eu coloco a minha estrutura a uma certa distância da condição de ruína, quando eu, sei lá, por alguma razão, acabe aceitando um elemento estrutural com 110%, ou seja, com 10% além da resistência, eu estou colocando essa minha estrutura um pouquinho mais perto, eu estou aproximando essa minha estrutura dessa condição de ruína. O fato dela estar 10% acima não significa que ela só aproximou 10% da condição de ruína. Nós não temos essa relação, né? Nós não temos esse parâmetro para mensurar o quanto ela se aproximou. Se nós soubéssemos disso, nós teríamos um dimensionamento exato, que infelizmente nós não temos até esse momento. Tá? Então, é importante que eu atenda a todos os requisitos de norma para que eu mantenha a minha estrutura
numa distância relativamente segura em relação à condição de ruína. Lembrando que a condição de ruína de uma estrutura, ela sempre existirá. Tá? Não existe estrutura 100% segura. Então, toda estrutura ela tem que ser dimensionada atendendo esses critérios para manter dentro dessas condições de segurança. Ok? Isso com relação ao estado limite último, né? Agora, o estado limite de serviço, ele está mais relacionado a deformação e fissuração, né, no caso do concreto. Esses dois itens, né, deformação e fissuração, eles são muito significativos, tá? Porque se uma estrutura se deformar por mais do que o permitido, obviamente as fissuras também surgirão além do limite, né? O próprio concreto, pelo simples fato de ele trabalhar a flexão e a borda tracionada fissurar por conta dessa flexão, né, que provoca tensões de tração na borda tracionada, obviamente, e tendo em vista que o concreto possui baixíssima resistência à tração, ele vai fissurar, naturalmente. Agora, se não observarmos os limites, né, das flechas, principalmente das deformações, essas bordas tracionadas podem sofrer uma deformação ainda maior, permitindo, obviamente, o surgimento de fissuras também muito maiores. Para efeitos estruturais, ainda que ele esteja dentro de uma condição satisfatória estrutural em termos de ruína, nós vamos provocar outro tipo de patologia. A abertura de fissura, ela vai inevitavelmente facilitar, né, que os agentes químicos que estão na atmosfera permeiem pelo concreto e possam até chegar à armadura. Se isso acontecer, vai iniciar um processo de corrosão. Tá? Esse processo ele é progressivo, ele é contínuo. Ele só para quando alguma ação é feita para estancar esse problema. Tá? E essa ação é invasiva. Eu preciso remover camada do cobrimento, tratar o aço e recuperar esse cobrimento. Então, é um processo caro, é um processo demorado e existem técnicas para se fazer isso, não pode ser feito de qualquer forma, tá certo? Vocês tiveram já aula de patologias, então vocês já têm uma boa noção, né, dessas questões, tá certo? E por que eu falo isso? Né? Porque geralmente no dimensionamento nem se tem muito essa noção. Mas então como é que eu faço isso? Bom, eu volto lá na questão, né, que eu já comentei, de você fazer uma análise criteriosa elemento por elemento. E essa análise é entrar no relatório de dimensionamento, tá, de cada viga, por exemplo, e analisar se todos os parâmetros estão corretos, né? E se atende à condição de norma. Isso, obviamente, demanda um certo trabalho, mas não é tanto assim também, né? É algo que você consegue fazer aí, por exemplo, numa residência, você consegue fazer isso no máximo, na pior das hipóteses, dentro de um dia de trabalho. Mas é algo que vai te dar tranquilidade, é algo que vai te dar, que você vai conhecer o que está acontecendo dentro da sua estrutura. Isso é importantíssimo. Ok, pessoal? Então, Ok, né, tranquilo. joia. Com relação, né, a isso que foi explanado agora, eu quis apontar aqui, embora eu tenha chamado de erros básicos, né, mas na verdade são condições, né, que precisam ser observadas na concepção estrutural. São condições que eu preciso ficar atento. Bom, se eu seguir todos esses passos, né, que nós já vimos nas aulas anteriores,
atentar para essas observações que nós falamos hoje, a probabilidade da sua estrutura ter aí um resultado bom aumenta cada vez mais, né? E quanto mais, obviamente, você exercitar, né, todo esse processo, se for necessário, bola um checklist de cada obra, né? E siga esse passo a passo, certo? Faça essas análises, invista, isso é investimento de tempo, não é perda de tempo, tá? Porque isso vai te trazer não só uma segurança pessoal, né, que você está fazendo um bom trabalho, que você sabe o que você está fazendo, como também garante que essa estrutura ela terá atendido a todas as condições de segurança, tá certo? Ok, pessoal? Algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso que foi explanado sobre concepção estrutural? Uma dúvida, alguma pergunta? Podem falar. Não, tranquilo, professor. Eu creio que essa fase está muito ligada a, ao conhecimento, né? Adquirido ao longo do... É treino, né? É uma questão, assim, de tentativa, de treino, de observações, para poder pegar... acho que não tem um livro, assim, que a gente conseguiria adquirir tanto conhecimento nessa área de concepção, se não for algo prático, né? Certo. Você falou uma coisa bem interessante, né? Literatura, né? Apesar que, no que diz respeito a concreto, ainda a gente possui, acho que é o assunto que a gente possui mais literatura. Mas ainda assim, né, as literaturas não são lá tão aprofundadas, né? Eu tenho observado, né, através, né, até mesmo do curso que eu tenho feito na USP, que existe muita coisa além daquilo que a gente tem acesso nas literaturas, né? As literaturas hoje elas são muito superficiais, certo? Acho que o exemplo de uma literatura mais superficial possível, né? Se você pegar, por exemplo, dois livros, né, como exemplo, Concreto Armado Eu Te Amo e o livro do Schust, né, Cálculo e Detalhamento de Estruturas de Concreto Armado, Usuários de Concreto Armado. Você observar, não sei se vocês conhecem os dois livros, mas se vocês analisarem, você vai perceber que ele é mais prático, ele busca apenas trazer uma condição confortável para o dimensionamento, sem que você tenha muito esforço matemático, sem que você, às vezes, até entenda o que está acontecendo, né? Mas você também tem uma outra condição, por exemplo, no livro do Schust, ele entra já e ele é mais aprofundado, ele já traz formulação, ele já traz uma explicação de como as coisas funcionam. E ainda assim, ele é superficial, por incrível que pareça. Tem muito mais coisa por trás daquilo, que a gente não encontra nas literaturas. Então, eu tenho ficado assim, bastante até espantado com a quantidade de coisas que ainda existem. Claro, tem pesquisas, tem muita coisa em andamento, né? Por mais experiência que a gente tenha, né, e tempo de trabalho, ainda tem coisa para ser vista. Então, um detalhe que eu sempre falei, se você quer ser um engenheiro calculista, prepare-se para estudar o resto da sua vida. Pelo menos o resto da sua vida como profissional, né? Então, o estudo não para na pós-graduação, o estudo continua, a busca por literaturas, né? Literaturas sérias também, confiáveis,
Não é só porque o cara escreveu um livro que ele é bom ou que ele está certo. A gente tem que confrontar isso, né? A gente tem que ler, analisar e buscar outras fontes, né? E avaliar, tá certo? E também entender de como determinadas coisas, como que determinado autor trouxe aquele assunto. Então a gente precisa entender e avaliar isso, né? O porquê. A nossa condição, profissão, né? A profissão que vocês também escolheram ou estão escolhendo, ela está muito relacionada a isso. Você precisa saber como as coisas funcionam. Não basta simplesmente agir mecanicamente, né? Seguir aquele padrão mecânico e fazer as coisas apenas seguindo ali um fluxo de trabalho, uma linha de produção. Não. A gente precisa entender. E cada estrutura é diferente da outra. Não tem igual. Cada estrutura tem o seu desafio e a sua complexidade, né? Então, nós precisamos continuar estudando sempre, sempre, buscando mais conhecimento, buscando fontes diferentes e buscando isso para a gente poder entender melhor como que tudo funciona, ok? Certo, pessoal? Tranquilo. Então tá. Bom, finalizando aqui essa etapa, eu vou passar para a próxima etapa, certo? Nós vamos começar agora uma atividade, tá? Essa atividade é a seguinte: vocês vão executar a concepção estrutural de uma edificação e determinar os carregamentos, tá? Eu vou abrir aqui no meu computador vou tirar dessa tela aqui. Eu vou abrir aqui o WhatsApp na internet e eu vou postar no grupo 4 modelos de projeto arquitetônico de sobrados com 3 pavimentos, tá? São 4 projetos de sobrados, cada sobrado vai ter 3 pavimentos, e eu vou dividir de acordo com a lista aqui quem vai fazer qual projeto, certo? Qual é o objetivo disso? Vocês vão começar uma atividade agora, tá? Eu vou mandar tanto em DWG quanto PDF. Aí vocês avaliam qual é que é melhor aí para trabalhar. Se for melhor trabalhar no DWG, né? Depois só gera um PDF e a gente vai discutir isso depois, tá? Eu vou explicar, estou só abrindo aqui. Só abrindo aqui o WhatsApp, porque daí eu posto no grupo, todo mundo já consegue pegar aí. Ok? Muito bem. Professor, Oi, pois não. pode mandar em DXF? DXF? Isso. Eu teria que abrir ele e transformar em DXF. Entendi. Eu tenho ele. Fica mais fácil para qualquer AutoCAD ler ele, entendeu? Porque o DWG tem inversão, tem um monte de coisa. DXF todos vêm igual. Então eu vou fazer o seguinte. Só salvar em 2007, abre todos os CAD. Não, então, aí eu vou ter que abrir e salvar, mas tudo bem, eu faço isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar primeiro em PDF para vocês já irem analisando, ok? Nós temos aqui hoje, então estamos com 11, 12 é comigo, né? Nós estamos em 11, eu tenho 4 projetos. Então, vou dividir aqui aleatoriamente, tá? Eu vou pegar aqui os 4 projetos. Tudo bem, então nós temos aqui, né? Projeto 1, 2, 3 e 5. Ok? Então,
Deixa eu ver como é que eu vou dividir isso aqui. Deixa eu só fazer. Todos vocês estão individualmente, cada um na sua casa, né? Ou alguém está em conjunto com alguém? Eu estou sozinho. Eu também. Todo mundo está sozinho? Por que eu estou perguntando? Porque daí, se tiver alguém junto, eu vou mandar plantas separadas. Tá certo? Então, vamos lá. Ana Luísa, Camila e o Domingos, vocês vão fazer, né? Ana Luísa, Camila e Domingos. Vocês vão fazer o sobrado 1. Depois... Combinado, professor. Guilherme, o Isaac e o Janderson vão fazer o sobrado número 2. Peraí, Guilherme, já esqueci aqui. Isaac e o Janderson. Guilherme, Isaac e Janderson. Lucas, o Renato e o Roberto vão fazer o sobrado 3. Lucas, Renato e Roberto. Beleza. Lucas, Renato e Roberto. Sobrado 3. E por último aqui, o Williams e o Yuri vão fazer o sobrado 5. Tudo bem? Ok. Então aqui é o seguinte, né? Vocês vão dando uma olhada aqui no PDF, enquanto isso eu vou abrir os DWGs, tá? Vou salvar ele numa versão mais antiga, e aí eu vou colocar novamente aqui no grupo, e aí eu acho que vocês trabalharem no DWG talvez seja mais prático, né? Porque já faz em cima do desenho, e quando vocês forem me devolver, vocês podem até gerar um PDF e mandar de volta aqui para mim, certo? Então, o que é o exercício, né? Com essa planta arquitetônica fornecida, pede-se concepção estrutural, o carregamento nos elementos estruturais, claro que aqui é só lajes e vigas, tá? Não precisa fazer dos pilares. E diagrama de esforços solicitantes no F-tubo, ok? Pode ser do pórtico, não necessariamente de cada elemento. Por exemplo, você tem lá uma viga nos 3 pavimentos, né? Não precisa fazer viga por viga, pode fazer aquele pórtico com os pilares. Lembrando que dentro da concepção estrutural você vai fazer um pré-dimensionamento, tá? Você vai adotar uma seção transversal para aquele elemento, para o pilar, para uma viga, tá? Ok? E aí você pode fazer o pórtico, ganha esse tempo com isso, né? Porque aí você já analisa, inclusive, os pilares. Tá certo? Tá claro, pessoal? Ok. Tá. Bom, enquanto eu faço isso aqui, como é que nós vamos fazer? Vocês vão desenvolver essa atividade, tá? No restante da manhã agora. Eu vou permanecer aqui, junto com vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar aqui a qualquer momento, não há problema, e a gente vai discutindo. Eu vou aqui ajudando vocês, tá certo? Tá? Então, vocês vão desenvolver essa atividade agora. Não sei se dá para terminar agora de manhã, não tem problema, a gente conclui ela logo depois na primeira parte, no período da tarde. E pelo menos no final, né, no último período da nossa aula,
na pior das hipóteses, se vocês conseguirem concluir antes, a gente começa a discussão antes, tá certo? Que discussão é essa? Vocês vão preparar a concepção, tá? E vão mandar de volta para mim. E depois a gente vai analisar caso a caso, né? Como você chegou naquela solução, por que você achou que aquela solução é melhor. E aí vai ser quase um seminário, tá? Ok? Se a gente conseguir fazer isso hoje, ótimo. Na pior das hipóteses, a gente faz isso na próxima aula. Só que esse trabalho, ele já vai começar a servir como base para as nossas próximas aulas, tá? Que aí já estou preparando aqui, na verdade, um projeto de um prédio aí de 8 pavimentos que a gente vai trabalhar a partir da próxima aula. Mas essa atividade, ela vai começar a nos dar base para essa próxima atividade. Por quê? Nós vamos, através dessa atividade de hoje, fixar todos aqueles conceitos que nós já vimos nas aulas anteriores, tá? E mais o que nós conversamos hoje já, tá certo? E agora é colocar em prática, tá? Nós já falamos bastante, né? Bastante coisa, mas agora a gente tem que pôr a mão na massa, tá? E agora é com vocês. Tudo bem, pessoal? Se alguém tiver alguma dificuldade, inclusive depois, para usar o F2, não tem problema. Eu vou estar aqui o tempo todo, vocês podem me chamar a qualquer momento, tá? E aí eu ajudo também, não tem problema algum. Se for o caso, eu abro o F2 aqui e a gente faz aí um pequeno tutorial, se alguém tiver alguma dificuldade. Tranquilo. Ok? Dúvidas, perguntas? Não, tranquilo. Tá. Bom, já são 15 para as 10. Já é o tempo mais ou menos que eu acredito que eu vou ter aqui para transformar os arquivos do DWG numa versão mais anterior e reenviar para vocês. Logo em seguida a gente faz um intervalo, né? Claro, aí fica a critério de cada um, uns 15 minutinhos, né? A partir das 10 horas e damos continuidade após esse intervalo. E aí a gente vai até o meio-dia, faz um intervalo para o almoço até as 13 horas e aí nós retornamos seguindo a mesma programação que nós já adotamos em aulas anteriores. Ok? Ok. Então é isso, pessoal. Pode mãos à obra aí. Vão dando uma estudada já no PDF que eu mandei. Enquanto isso, eu já estou fazendo aqui a conversão dos arquivos, né, do DWG e já encaminhar para vocês. Pessoal, se eu salvar na versão 2004, atende todo mundo? Acredito que sim. Acho que sim, né? Acho que todo mundo deve estar usando uma versão mais superior que isso, né? O senhor salvar no 2007, eu acho que já todo mundo consegue abrir. Tá bom. Então tá jóia, já estou providenciando aqui então.
Bom, pessoal, acabei de mandar aqui os arquivos, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade para abrir os arquivos, é só falar que eu já dou um jeito aqui, tá bom? Vou permanecer com eles abertos no AutoCAD, aí se precisar fazer algum ajuste, eu faço aqui na hora. Ok, pessoal? Então é isso aí. Se tiverem alguma dúvida, me chamem, tá? Estou aqui. Eu vou até fechar o meu microfone, mas eu estou ouvindo vocês. Se me chamarem, a qualquer momento eu já falo com vocês, tá? Só para evitar algum ruído aqui, ficar no ar. Eu vou suspender a gravação também, nesse momento, que aí não há necessidade de